Não estava falando da questão de liberdade de expressão. O Estadão ontem resolveu publicar aí um editorial, especificamente sobre a questão da Carmen Lúcia. E aí tem uma coisa que acho que eu nunca levantei essa bola, mas se vocês refletiram um tiquinho, a maior parte dos editoriais do Estadão que vocês já ouviram falar sobre as questões que dizem respeito ao judiciário, você fala, realmente, né? Isso nunca foi dito. Isso nunca foi dito. Em nenhum dos editoriais. Paternalismo judicial. Tá falando da fala dos 213 milhões de tiranos. A desordem instalada pelo Supremo, após o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, não se desvela apenas, por assim dizer, como um erro jurídico. Um erro, eventualmente, né, pode ser corrigido. O problema mais grave subjaz à confusa decisão da Corte o predomínio de uma mentalidade autoritária, segundo a qual caberia aos doutos 11 ministros salvar os brasileiros de si mesmos, resgatá-los da incivilidade e do despreparo para tomar decisões e formar juízos por conta própria. Do constrangedor despreparo exposto por alguns ministros ao voluntarismo manifesto por outros, o páreo era duríssimo. Mas nada encarnou também esse espírito daninho que animou o Supremo durante o julgamento quanto o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela afirmou que não se pode permitir que estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Noves fora a arrogância, trata de uma visão absolutamente distorcida da democracia, do papel do judiciário e, não menos importante, do serviço que o Supremo deve prestar à sociedade. Ao fim e ao cabo, o que a maioria da corte revelou entender por democracia é um regime no qual o cidadão não é visto como titular de direitos, mas como uma potencial ameaça a ser contida pelo Estado. As togas que se prestaram a uma avaliação desse jaez não serviriam à impessoalidade, imparcialidade, a dignidade da justiça serviriam à tirania. Foi exatamente o que o Supremo fez. Agora, sem internet será terra de ninguém. Agora, de fato, haverá milhões de pequenos tiranos soberanos prontos para apontar o dedo para tudo o que encontrarem de ofensivo nas redes sociais. Pouco nada de útil para o debate online, sobreviverá a rásia desses bem-intencionados servos da verdade e da democracia. Para o infortúnio do país, por mais problemática que seja, a infeliz intervenção de Carmen Lúcia está longe de ser um caso isolado, como se sabe. A fala dela foi só mais uma expressão de um ânimo que se consolidou no Supremo nos últimos anos para tutelar a sociedade em uma miríade de questões, como se os cidadãos brasileiros fossem capazes de exercer sua liberdade com responsabilidade. Esse cenário, gente, nasceu do nada. A cada decisão, elas foram sendo tomadas e como foram as reações da sociedade? Quem se colocou contra? Quem se colocou a favor? E fica parecendo, né, que o Estadão tá lutando pela liberdade assim ao longo dos anos, sozinho, né? Só o Estadão tá defendendo a liberdade de expressão no Brasil. E não explica muito bem quais são as decisões, quem que sofreu essas decisões. Nesse sentido, Carmen Lúcia aliou o colega Dias Toffoli, segundo ele, né? O Supremo exerce um poder moderador. Por essa razão, os ministros atuam como editores de um país inteiro. Incontornável lembrar ainda que o próprio presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, já falou em recivilizar o Brasil. Ao classificar todos os brasileiros indiscriminadamente como pequenos tiranos soberanos, a ministra Carmen Lúcia parece ter esquecido que a liberdade de expressão, com todos os seus excessos e imperfeições, é um pilar fundamental da vida democrática. Oh, ela se esqueceu. Ela se esqueceu. É só isso. É só disso do que se trata. Abusos, desde que criminosos, devem ser responsabilizados, como já previu o próprio Marco Civil da Internet, entre outras leis, mas o que se prega é a supressão de discursos indesejados em nome de uma sanha purgatória que seguramente descambará, como já sublinhamos nesta página, para a censura prévia e ou para o agravamento do quadro de desconfiança sistemática que graça no debate público em ambiente digital. E aí o Estadão vai finalmente falando que é a missão do Supremo. Aí você vai finalmente, né, que é a conclusão, que eu acho que deveria apontar numa direção. Apontar numa direção. E essa direção seria a solução. Onde está a solução? Onde está a solução? A missão da Corte não é nunca foi reeducar a sociedade, muito menos silenciá-la, seja lá por quais meios, ok. Mas e a solução? Tá onde? É resguardar a Constituição e as leis? Tá, beleza. Mas e aí? A Corte, por sua própria natureza contra-majoritária, deve ter cuidado redobrado ao se pronunciar sobre temas que tocam diretamente a liberdade individual. Quando se afasta desse princípio, o Supremo corre o risco de deixar de ser visto como guardião da Constituição para se tornar instrumento de controle do discurso público, algo compatível com o fundamento da democracia liberal que, pelo jeito, ainda tem um longo caminho a percorrer até o pleno grau de amadurecimento. Mas e aí? Resolve como? Resolve como? É curioso isso. Um ponto aí que eu acho que eu nunca levantei todos esses anos. O Estadão critica, vez ou outra, os problemas apontados. Tá aí o texto, vai, descreve aí, olha como isso é um problema. Mas e aí, resolve como? O que é que tem que ser feito para resolver? Você pode falar, não, autocontenção. E se a autocontenção não funcionar? Você resolve como? Você vai continuar repetindo autocontenção para sempre? Como é que você resolve isso? Eu não sei. Eu queria muito saber, porque o Estadão, né, se ponta aí como um portador da verdade. Quem sou eu para dar opinião? Não sei nada também. Mas eu tô aí, eu só tô perguntando, né? Qual é a solução, cara? Qual é a solução, hein? Boa, eu não sei. Eu não sei, mas eu queria muito saber. Eu não sei, né? Mas se você souber, você me diz. Encaixa perfeito aí nesse editorial, né? Nas